O produtor brasileiro tem até o dia 30 deste mês corrente, de setembro, para entregar na Receita Federal a declaração do Imposto Territorial Rural referente ao exercício fiscal de 2015. Pois então, conforme o companheiro tem perfeita sabedência, o tempo corre mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros e o prazo já está ficando apertado. Aí, para não deixar o amigo fazendeiro esquecer dessa obrigação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a advogada Mariângela Azevedo, que mais uma vez nos dá a satisfação de visitar o nosso arranchamento. Boa noite, doutora Mariângela. Muito obrigado pela sua gentileza de aceitar mais uma vez o nosso convite. Boa noite, Sidney. É um prazer meu estar aqui com você novamente. Mariângela, quem é que está obrigado a entregar a declaração do Imposto Territorial Rural, hein? Olha, Sidney, todos que tiverem, terras rurais. O produtor proprietário, o possuidor, inclusive o usufrutuário. É isso que eu ia te perguntar, né? Quando o sítio ou a fazenda, por exemplo, pertence a mais de um dono, todos eles têm de entregar a declaração? Não precisa, não, Sidney, basta um só. Um dos condôminos, um dos coproprietários faz a declaração e lá na declaração haverá um campo especial para ele informar o nome dos demais. Basta um só, não precisam todos não. Certo. Agora, e no caso de um espólio, ou seja, quando o proprietário já faleceu, né, mas a partilha ainda não foi resolvida e formalizada, quem é que deve fazer a declaração desse imóvel? Olha, Sidney, é o próprio espólio. É o inventariante que deve cuidar dessa declaração e adotar todos os procedimentos necessários. Agora, se o inventário ainda não foi aberto, o cônjuge meieiro, ou o companheiro, ou a companheira, ou os herdeiros, alguém tem que fazer essa declaração. Não pode ficar sem entregar a declaração. Vamos tomar cuidado então, né? Agora, todo mundo que faz a declaração, doutora Mariângela, vai ter de pagar imposto? Olha, Sidney, nem todo mundo. Os pequenos proprietários, aqueles de módulos rurais até 30 hectares, e desde que, claro, não tenha comodato, arrendamento, parceria e outros bens imóveis, esses proprietários, esses produtores não irão pagar o ITR, mas precisa declarar. De qualquer maneira precisa declarar, né? Precisa declarar. Agora, como é que é feito o cálculo desse imposto, doutora Mariângela? Olha, Sidney, o cálculo é feito da seguinte maneira. Existem alíquotas que são aplicadas sobre um valor de terra nua. Essas alíquotas, elas variam de acordo com o tamanho da propriedade e o grau de utilidade dessa propriedade. É feito um cálculo, se apura um valor. Agora, e se o produtor tiver alguma dúvida a respeito do valor da propriedade, Mariângela, a quem ele deve recorrer para tirar essa dúvida? Olha, Sidney, esse ponto é super importante hoje. O grande problema é o valor da terra nua hoje. Qual valor indicar? O que acontece é o seguinte, a Receita Federal tem feito convênios com os municípios, ou seja, tem passado para os municípios a competência aí de fiscalizar, arrecadar e inclusive fixar o valor da terra nua. Primeira coisa que o proprietário tem que fazer, o produtor rural, é verificar se o município onde a fazenda dele está situada tem convênio com a Receita Federal. Se tiver, o município já fez a indicação dos valores que ele entende por correto dessa terra nua. E o proprietário, então, deve, em geral, seguir esse valor. É claro que se ele não concordar, ele precisa ter subsídios, então, para depois, numa fiscalização, comprovar. Mas ele precisa seguir, sim, essa referência, esse valor que é fixado pela prefeitura. Agora, se não tiver o convênio, a Receita Federal tem uma pauta fiscal ou então institutos de pesquisa. Ele não pode atribuir esse valor aleatoriamente. Agora, o proprietário que tiver área de preservação na fazenda, doutora Mariângela, tem alguma vantagem no cálculo do imposto? Tem sim, tem vantagem sim. Essas áreas, elas são isentas, ou seja, elas não entram no cálculo do ITR. Mas o que a gente sempre alerta é que a Receita Federal exige a entrega do ADA. Então, para se fazer valer desse benefício, é importante observar também o ADA. E o ADA tem que ser entregue agora, até dia 30 de setembro. Dizer que tem que estar documentado, né? Tem que estar documentado. Doutora Mariângela, mas a declaração do ITR só pode ser entregue pela internet, né? E quem não tem o costume de mexer com isso, hein? Como é que vai fazer para cumprir sua obrigação? Olha, Sidney, esse é um problema. Hoje está tudo informatizado.
as declarações são complexas, o que a gente fala é o seguinte: se você tem dificuldade, procure o contador da sua confiança, porque hoje tudo na Receita Federal é informatizado, ou um advogado tributarista com especialidade no agronegócios. E se não for possível nenhuma dessas duas opções, que ele procure então as federações ou os sindicatos rurais da região, porque alguns estão ajudando os produtores. Alguns sindicatos têm ajudado os produtores nesse tipo de empreitada. Qual tem sido a dificuldade mais comum que a senhora tem ouvido aí dos fazendeiros em relação ao preenchimento da declaração? Olha, a dificuldade já começa, quem abraça essa empreitada desde o início, já desde para baixar o programa, eles já trava, já tem dificuldade, depois a conexão é ruim, trava toda hora. E o pior, o que eu falo nem é o pior, o que precisa ter mais atenção hoje é o seguinte: o número de detalhes e informações. Essas informações não podem ser mais prestadas como era antigamente. Hoje tudo é cruzado. E como que vai ser cruzado? Hoje a declaração de terra será cruzada com o CAR e será cruzada com o cadastro do INCRA. Ou seja, se as informações prestadas não baterem, o produtor vai cair na malha fiscal, vai ter que prestar informações e terá que, num auto de infração, se defender. Prestem atenção no que vão declarar, não declarem qualquer coisa. Prestem atenção no que já declararam, de que já informaram, porque essas informações serão cruzadas. E lembre, se você é um produtor rural que tem propriedade acima de 1.000 hectares, além da declaração de ITR, seu prazo também para declaração no INCRA, do recadastramento do seu imóvel rural, também terminará no dia 30 de setembro. Ou seja, para esses grandes produtores rurais, são 3 obrigações: declaração do ITR, o ADA, se ele tiver áreas, né, ambientais, e também o recadastramento no INCRA. Tá certo, doutora Maria Ângela. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima vez. Obrigado, Sidney, até.